Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia, eu sou professora da Escola ESSA, atuo junto aos cursos da saúde. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa última aula do curso de estética, que aborda os fenômenos eletrofísicos. Então, é a aula número 4, tá? Esses fenômenos eletrofísicos estão dentro da disciplina de eletroquímica. É um pouquinho assim é difícil? Sim, porque você vai ter que entender, como o próprio nome diz aqui, física um pouquinho, tá? Mas são só conceitos. Lembrando que hoje é uma base da teoria, vocês vão ter isso na prática, tá bom? Então, assim, nada de desespero, não precisa ficar desesperado, é só para vocês poderem entender algumas coisas, certo? Vamos lá? Então, vamos dar início. Primeira coisa, a gente tem que entender a definição de eletricidade. O que que é eletricidade? Eu uso a eletricidade para denominar fenômenos resultantes de um fluxo de uma carga elétrica. Então, por exemplo, né, eu tenho diversos tipos aí de eletricidades reconhecíveis aí na natureza. Por exemplo, eu tenho relâmpago, eletricidade estática, e corrente elétrica, né? Então, assim, em fios elétricos. Então, eu tenho diversos tipos de eletricidade, tá? A gente sabe que essas formas de produção de energia elétrica, elas podem ser variáveis. Então, eu tenho diversas formas para produzir energia. Eu posso usar desde vento, eu posso usar desde, por exemplo, recursos de água, né? Hídricos, perdão. Então, assim, eu tenho diversos tipos de reconhecimento, né, para poder fazer a energia acontecer. A eletricidade, ela pode ser utilizada em diversos campos, e um desses campos com diversas finalidades, tá? E um desses campos é a eletroterapia. A eletroterapia, ela é muito utilizada na área da estética, não só da estética, mas também da fisioterapia, da medicina do esporte, tá? A eletroterapia nada mais é do que você aplicar correntes elétricas, tá? Com finalidades terapêuticas. Então, assim, eu posso obter tanto a analgesia quanto uma estimulação funcional de um músculo específico, né? Mas para isso eu dependo do tipo de corrente a ser utilizada. Então, para que eu consiga estimular alguma coisa ou promover a analgesia, é os exemplos que eu estou dando, tá, gente? Mas tem outras funções. Eu preciso de um aparelho e que esse aparelho ele seja capaz de produzir, né, estímulos, perdão, elétricos, né, para que eu consiga, por exemplo, nessa de baixa intensidade, para que eu consiga melhorar a circulação, metabolismo, nutrição, oxigenação da pele, favorecer a produção de colágeno, né, elastina, promover o equilíbrio da manutenção da pele e assim por diante. Vamos entender alguns conceitos. Aqui começa a entrar um pouquinho de conceito de física, e isso você já deve ter visto alguma vez na vida, tá? Eu não quero aqui que vocês decorem, mas eu preciso que vocês entendam, tá? Porque quando vocês forem trabalhar, por exemplo, com corrente galvânica, corrente farádica, vocês vão acabar ouvindo muito esse termo. Então, assim, ó. Matéria, né? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Somos feitos de matéria, ponto, tá? Ocupamos lugar no espaço? Sim, tá? Eu mais no espaço do que vocês, né? Eu ocupo espaço de umas 20, 30 pessoas. Então vamos lá. Estado físico da matéria pode ser líquido, gasoso ou sólido, certo? Em relação à energia, o que que é energia, gente? Energia nada mais é do que um sistema que permite realizar um trabalho. Então, eu preciso de energia. Por exemplo, o meu corpo precisa de energia para realizar trabalho. Então, a energia, ela é decorrente, é um ciclo, né? Eu como, né, um alimento, esse alimento, ele é modificado em energia, e essa energia, ela é capturada para poder formar outro tipo de energia. É uma corrente e vai indo, vai indo, vai indo, é um trabalho contínuo, tá? A energia ela pode ter várias formas, então ela pode ser calorífica, cinética, elétrica, eletromagnética, mecânica, potencial química, radiante e assim vai, tá? Eu posso transformar, por exemplo, uma energia elétrica em energia química, né? Ela é transformável uma nas outras, então elas não são exclusivas, tá bom? A cada um e cada um eu tenho que entender que cada um é capaz de provocar um fenômeno bem determinado,
e característico no sistema físico. Em todas as transformações de energia, a completa conservação dela. Então, a energia ela não se perde, ela se transforma, tá? Então, o que eu consigo afirmar, e isso, gente, é o primeiro princípio da termodinâmica, é que toda energia ela não pode ser criada, ela só pode ser apenas transformada. Aqui, ó, eu tenho um exemplo, tá? Eu tenho aqui a energia eólica, né? Que é a promoção dos ventos. Então, ó, se você entender o quadrinho aqui, você vai entender o que eu tô falando na transformação de energia. O vento, ele é decorrente de eventos da natureza, tá? Algum tipo de energia da natureza. Ele é capturado, né, por esses cataventos aqui enormes. Esses cataventos transformam a movimentação das hélices em energia, que é capturada por uma rede elétrica que conduz por fios essa energia capturada que vai chegar, por exemplo, até a sua casa, que você vai usar sobre outra forma de energia. Então, assim, é um ritmo constante, ele é contínuo, ele não para, tá bom? O que é um átomo, né? O átomo é nada mais é. Você já ouviu falar de átomo na vida, né? Você deve odiar essa disciplina, mas vamos tentar entender. Ó, o átomo, ele é um sistema energeticamente estável, né? Ele é formado por um núcleo. O núcleo do átomo, ele é positivo e ele apresenta, dentro desse núcleo, ele apresenta tanto prótons quanto nêutrons, tá? Que são substâncias que carregam, são elementos que carregam massa. Então, aqui eu tenho, né, um corpo que ocupa massa, tá? E ele é cercado de elétrons, que são as cargas deles, né, do átomo que está aqui circulando na sua, na sua, posso colocar aqui no seu espaço, em volta do átomo, do núcleo, perdão, tá? E esses elétrons aqui, eles não são fixos ao átomo, né? Eles apresentam, por exemplo, afinidades, eles podem ser doados. Então, a carga de elétrons de um átomo, ela pode ser doada, ele pode ficar tanto positivo quanto negativo, tá bom? Então, sempre ficam circulando aqui, né, ao redor do núcleo do átomo. Então, ó, o núcleo, ele é formado de prótons e nêutrons, né? O próton, né, ele é uma partícula positiva, o nêutron é uma partícula neutra, certo? Já o elétron é uma partícula negativa que gira na atmosfera do átomo. Então, toda substância formada por um átomo que podem agrupar, que se pode agrupar, a gente dá o nome de molécula ou de íons, a gente vai ver. Um átomo neutro, né, ele possui a mesma quantidade de prótons iguais a de elétrons. Então, os prótons que estão dentro do núcleo vai ter o mesmo número dos elétrons aqui que estão circulando na atmosfera. Daí eu posso virar para você e falar: esse daqui é um átomo neutro. Por exemplo, quando o meu núcleo ele tiver mais ou menos nêutrons não, perdão, que ele tiver mais prótons, tá? Em relação aos elétrons circulantes aqui na atmosfera, ele não vai ser um átomo neutro. Aí eu chamo ele de íons, tá? Vamos lá. O íon nada mais é do que uma estrutura carregada eletricamente com resultado de um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Isso daqui, gente, é a coisa mais fácil do mundo. É só para vocês realmente entenderem. Se o átomo, tá? Então, ó, eu posso chamar ele de cátion ou de ânion, tá bom? Se o átomo ele ganhou elétrons, quer dizer, um composto doou elétron, um elemento químico, por exemplo, doou elétron para outro elemento químico, tá? Eu vou chamar ele de íon negativo. Por quê? Porque a carga de elétron dele ficou mais negativa, ele ganhou mais elétron. Lembrando que o elétron é negativo, tá? Mas se ele perdeu elétrons, tá? Eu chamo ele de cátion ou íon positivo. Por quê? Quando ele perde, né, essa quantidade aqui, ele deixa de ser menos negativo, então ele se torna mais positivo. Então eu chamo ele de íon
positivo, ou íon ou cátion, tá? Íon positivo perdeu elétrons, íon negativo ele ganhou elétron, ele ficou mais negativo. E em vez de eu ficar positiva, eu fico mais negativa, tá bom? Aqui eu tenho exemplos, né? Por exemplo, magnésio, cátion de magnésio, um ânion de cloro é negativo e é positivo. Cátion de sódio, né? O sódio é positivo, tá bom? Por quê? Positivo porque perde elétron, negativo porque ganha elétron, tá bom? Aqui, ó, a gente tem uma molécula da água. Eu peguei isso daqui exatamente para vocês poderem entender. A gente tem elementos lá da tabela periódica, por exemplo, como o oxigênio e o hidrogênio, né? O oxigênio é um elemento negativo e os hidrogênios eu posso falar que eles são positivos porque eles doam, né, os elétrons dele para o oxigênio. O oxigênio ele é uma molécula que possui 6 elétrons, já o hidrogênio cada um possui uma. Quando, né, o oxigênio ele se encontra com duas moléculas de hidrogênio, os hidrogênios acabam fornecendo os elétrons dele pro oxigênio e faz essa ligação aqui covalente, né? Ele se gruda na molécula de oxigênio, se tornando uma molécula estável, tá? O oxigênio, então, ele passa a ser, né, uma molécula agora que representa aqui 8 elétrons, né, enquanto esses 8 elétrons a gente tem que entender que eles são circulantes, né, enquanto o hidrogênio doa esse elétron para eles, tá bom? É só mais um conceito para vocês poderem entender, né, a doação de elétrons, né, então o hidrogênio ele fica positivo, enquanto o oxigênio ele fica mais negativo. Isso faz essa ligação, essa ponte, né? Essa ligação covalente entre duas moléculas de hidrogênio. Lembrando que essa molécula aqui, embora ela seja estável, ela é de fácil rompimento, tá bom? Não é um elemento químico tão forte. Vamos lá? A energias e os tipos de energias. A gente já viu aqui que a energia é a capacidade de realizar um trabalho, né? Então, a energia, ela pode ser transformada, mas ela não pode ser criada. Quanto aos tipos de energia, a gente tem alguns. A gente tem a elétrica, né, que trabalha com elétrons livres, né, transporte e armazenamento de carga elétrica. Aqui a gente tem, né, a corrente russa como exemplo, tá bom? A gente também tem a energia do tipo luminosa, que transforma a energia em, né, luz e transmite através de fótons. Aqui a gente tem, né, o tratamento com infravermelho, um exemplo. A gente tem a energia do tipo térmica, né, que transforma a energia elétrica em calor. Aqui a gente tem um exemplo da manta térmica. A gente também tem a energia sonora, que transforma a energia elétrica em ondas sonoras, né? E isso daqui, ela é uma energia que a gente pode chamar de ultrassônica, né? E aqui eu tenho ultrassom, que provoca, faz com que as ondas dele, por exemplo, consiga penetrar a pele e quebrar alguns tipos de moléculas, reorganizar algumas funções, tá? E a mecânica que transforma a energia em movimento, né? E aqui a gente tem, por exemplo, a endermoterapia, que é por sucção. Então, eu tenho vários tipos de energia, gente. Então, todos esses daqui, ó, todos esses tipos de energia, eles são utilizados na área de estética. Então, eu não posso falar que eu trabalho só com um tipo, né? Eu trabalho com vários, ó, elétrica, luminosa, térmica, sonora, mecânica. Isso depende da função que eu quero, tá bom? Vamos lá. Outros conceitos de eletricidade importantes. Isso daqui é conceito, não precisa decorar, tá? Mas é só para vocês saberem. Tá na apostila, mas eu coloquei aqui porque a gente vai ler junto. Ó, corrente elétrica. Movimento ordenado de partículas, né? Carregadas entre dois pontos. Um é o condutor e que há entre eles um DDP. O DDP, gente, nada mais é do que a eletromotriz, é a força, né, que eu posso dizer para vocês assim, a força ao qual vai se
obter uma corrente elétrica e vai forçar que os elétrons sejam movidos em uma única direção. Então, assim, o DPP, ele nada mais do que isso, é forçar com que os elétrons caminhem em uma única direção, tá? Carga elétrica pode ser positiva ou negativa, né? Lembrando, isso daqui é igual a ímã, né? Quando eu tenho as polaridades do ímã iguais, o ímã se repele, quando tem diferentes, eles se atraem, tá? Campo elétrico, espaço que rodeia os corpos carregados eletricamente, né? Lembra aí do campo elétrico do átomo, né? Que fica os elétrons lá girando ao torno dele. Polos são as extremidades de um condutor. Eu posso ter um polo positivo e um negativo, ou posso alternar esses polos, tá? Condutores são meio por onde a carga elétrica se movimenta. Lembrando, o ser humano, gente, ele é um dos melhores meios de condução que a gente tem, porque a gente é praticamente água, né? E a gente tem na água que está aqui no nosso corpo íons dissolvidos nela. Então, eu consigo fazer com que esses íons eles se movimentem, por exemplo, tá? Que eu consiga ter benefícios, por exemplo, em relação a eles. Então, assim, os condutores, eu tenho condutores que são muito bons, que eu consigo fazer com que a minha carga elétrica, né, consiga realmente movimentar íons, mas eu tenho, por exemplo, condutores que são maus, por exemplo, borracha e gordura, que eu não consigo fazer ter o mesmo resultado, tá? Isolante é tudo aquilo que oferece resistência à passagem de uma corrente elétrica, então impede a sua passagem. A gente tem aí, por exemplo, fita isolante, tá? Vamos colocar esse exemplo. O que acontece com a fita isolante? A partir do momento que eu passo ela no fio, eu isolo a corrente elétrica naquele momento, tá bom? Então a corrente elétrica ela não se dissipa, ela fica ali, tá? Geradores elétricos, né, dispositivos capazes de receber, armazenar e liberar carga elétrica. Tensão de corrente elétrica é a medida da DPP, ela geralmente é feita em volts, né, e representa a diferença que existe para ocorrer a movimentação das partículas. Então, a gente sabe aí que dependendo da carga elétrica, da tensão, eu vou ter, né, uma movimentação mais eficiente ou menos eficiente. A intensidade da corrente é o nó de elétrons, né, que circula através de um condutor por um tempo. Eu tenho correntes que são contínuas e são, por exemplo, corrente contínua. Eu vou usar, por exemplo, a minha voz, né? Então, a intensidade da corrente, né, ela fica, ela é uma intensidade contínua. Como eu posso ter correntes que ela utilizem-se de outras intensidades, então ela fica a, 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 a. E isso depende bastante, tá bom? Então, assim, ela é medida em amperes, tá? Resistência da corrente elétrica é a maior ou a menor dificuldade que as cargas elétricas encontram para se movimentarem em determinado meio, né? Resistores é o aparelhos utilizados para produzir calor através da passagem de corrente. Potência elétrica é o ritmo que a energia elétrica é consumida em watts, né? Quanto mais potente for um aparelho, maior será o seu consumo de eletricidade. Não preciso nem explicar isso, gente, né? Você tem aí aparelhos na sua casa que consomem muito mais energia, enquanto outros consomem menos. Por exemplo, uma geladeira consome muito menos energia do que um micro-ondas, né? É uma questão de potência elétrica, tá? Circuito elétrico são vários componentes elétricos ligados por condutores, onde há sempre a presença de um gerador. Capacitância, tá? Propriedade que confere a capacidade de alguns sistemas em armazenar energia, cargas, tá bom? Impedância, oposição que um material ou substância tem à passagem de uma corrente alternada. Modulação, alteração feita na corrente original, né? Pode ocorrer através de frequência ou de pulso, e eletrodo, que é o meio que a gente geralmente utiliza para transmitir a corrente pro corpo, né? Por exemplo, eletrodo. Tenho eletrodo que capturam tipos de corrente elétrica, por exemplo, um eletrocardiograma, como eu também tenho eletrodos que enviam, né, a corrente para o meu corpo, que são aqueles eletrodos usados, por exemplo. Deixa eu voltar aqui.
Ai, cadê você? Corrente russa. Aqui, ó, né? Eu utilizo eletrodos para poder mandar o impulso elétrico, ok? Vamos lá, peraí, deixa eu voltar tudo agora, gente. Tipos de corrente. Eu tenho corrente contínua, né? São as correntes geralmente mais utilizadas na estética, né? Corrente alternada e corrente pulsada. Então, ó, a corrente constante, né? Contínua, também pode ser chamada de direta ou unidirecional. Ela vai em uma única direção. Acontece quando a fonte que alimenta o condutor tem a polaridade de seus terminais fixas, né? A força elétrica tem direção e sentidos constantes. Isso obriga o fluxo de elétron livre também a ter uma direção e sentido fixo. Esse tipo de corrente, gente, ele trabalha apenas com dois polos. Então, por exemplo, ele trabalha com polo positivo e polo negativo. Então, eu sei que esses polos eles não se alternam, tá? A corrente alternada é o contrário da corrente positiva. Eu não sei, uma hora meu polo vai ser positivo, né? Então, uma hora o meu eletrodo é positivo, uma hora o meu eletrodo é negativo, tá? Ele alterna a corrente e isso faz com que os movimentos dos elétrons, ó, seja livre. Uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, né? Dando origem ao que a gente chama de uma corrente alternada ou bidirecional. Tá? Aqui a corrente contínua, não, eu não tenho essa variação de elétrons, né? Eletropositivo é positivo, eletronegativo é negativo. Acabou, tá? Perdão, eletropositivo não. Corrente é positiva, corrente negativa é negativa, tá bom? Geralmente, essa daqui é uma corrente polarizada, enquanto essa daqui a gente pode chamar de corrente não polarizada, tá? Ou despolarizada. E a corrente pulsada, que apresenta o fluxo uni ou bidirecional de partículas carregadas, que é interrompida por um tempo, né, finito. Essa daqui é contínua, ela mantém a sua corrente, né, ao longo da aplicação lá do aparelho. Essa daqui alterna, né, uma hora positiva, uma hora negativa, e essa daqui não. A pulsada, ela manda o impulso para, manda o impulso para, manda o impulso para, tá? Ela pode ser monofásica, feita apenas com uma fase, né, que a corrente direta é interrompida, ou ela pode fazer uso da corrente alternada e ser chamada de bifásica. Entre uma e outra, gente, também vai haver interrupção, tá? Então, nessa daqui, ó, seja monofásica ou bifásica, né? O impulso, a corrente, ela como que eu posso dizer? Ela é interrompida, certo? Vamos lá. Eu tenho exemplos aqui de corrente contínua, por exemplo, a corrente galvânica, né, que é uma corrente polarizada, onde o fluxo sanguíneo ordenado de elétrons flui, né, no mesmo sentido em uma única direção. Então, aqui eu tenho polos positivos e polos negativos, ponto, tá? Eu fecho um circuito aqui. Então, eu tenho aparelho, eu tenho perdão, eu tenho o equipamento, que é o aparelho, eu tenho o eletrodo e eu tenho o paciente. Então, eu fecho um circuito aqui. Eu obrigo os elétrons, né, a corrente, perdão, ela a se movimentar em uma única direção, tá? É considerada uma terapia de baixa frequência e os principais efeitos dela é estimulação sensorial, alívio da dor, né, vasomotor, acelera a cicatrização e eu tenho diversos outros tipos de benefícios, tá bom? Uma coisa que é importante dizer, gente, é que as correntes despolarizadas, elas trabalham muito em relação à intensidade e frequência, né, que essa daqui é a polarizada. Mas, por exemplo, eu tenho correntes que são despolarizadas, por exemplo, a alternada e a pulsada, elas trabalham muito com intensidade, frequência e amperagem, né? Então, a frequência é o número de repetições que eu quero, né? Uma hora vai ser positiva, outra hora vai ser negativa. E a amperagem, desculpa, ela pode ser normal ou pode ter microamperagem. Então, numa amperagem normal, eu vou ter os fatores sensoriais presentes. Então, por exemplo,
vamos supor, um paciente, quando você liga que começa você liga o aparelho, né, numa amperagem normal, ele apresenta alguns tipos de queixas ou sintomas, por exemplo, ele fala que está sentindo gosto de ferro na boca. Já na microamperagem, eu não tenho praticamente nenhuma percepção sensorial. O paciente, geralmente, ele até acha que não está tendo ação ali, tá? E está tendo, e na verdade é que é subsensorial mesmo, a corrente ela é tão, eh imperceptível que não dá esse tipo de alteração no tecido, tá bom? Não quer dizer que não esteja trabalhando, porque está, tá? Só não causa a mesma, sensação do que uma amperagem completa, tá bom? Corrente alternada, a polaridade dos elétrons se modifica, então eu tenho aqui intervalos, uma hora ele trabalha com positivo, outra hora ele trabalha com negativo, tá? A gente tem aqui a corrente farádica, né? A corrente farádica, ela é uma corrente de excitação de baixa frequência que também tem fins terapêuticos e diagnósticos. E eu tenho a corrente pulsada, que ela é monofásica ou bifásica, isso depende. Então, eu tenho aqui o estímulo, o espaço e o estímulo novamente, tá? A corrente, esse tipo de corrente, ele é interessante porque ela apresenta bons resultados, gente, principalmente em cicatrização, em recuperação de tecido, tá? Então eu tenho aí diversos tipos de aplicação também para corrente pulsada. Já, peraí, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, só para poder complementar, né? Em correntes por exemplo, na corrente farádica, né, que tá aqui, por exemplo, a gente tem a movimentação iônica, que é a movimentação dos íons que estão diluídos lá na água, no nosso líquido intersticial, né, ou mesmo no tecido, que a gente pode dizer, sempre vai ocorrer do positivo para o negativo. Então, é um tipo de corrente que também ela acaba fechando um circuito. Esse tipo de corrente, gente, ele é interessante porque, por exemplo, substitui a movimentação da musculatura. Eu tenho que saber anatomia aqui especificamente. Na verdade, em todas eu tenho que saber anatomia, tá? Anatomia principalmente muscular, porque eu tô trabalhando com músculo, musculatura. Na corrente farádica, né, que eu posso trabalhar tanto com esses eletrodos que a gente tá vendo aqui, quanto com aquelas agulhinhas, eu tenho, por exemplo, lá na primeira aula que eu falei para vocês do sistema muscular, eu tenho que saber o que que é o ponto, a inserção de origem e a inserção terminal, né? Por quê? Porque eu vou trabalhar o músculo dependendo do comprimento desse músculo, da orientação das fibras dele. Então, assim, não é só aplicar corrente, é conhecer também a anatomia. E às vezes a gente fala assim, ah, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aqui você vê que a gente vai ligando os pontos. Então, por exemplo, eu preciso saber de energia celular, preciso saber de anatomia, preciso saber de movimentação de carga elétrica, preciso saber de N fatores para poder fazer a aplicação da eletroterapia, tá bom? Então, assim, só para poder finalizar, a eletroterapia, né? Como eu falei para vocês, essa daqui é uma aula curta, vocês terão, né, a aplicabilidade desses aparelhos, vocês vão rever esses tipos de conceito lá na frente, isso daqui é apenas uma base, tá? Então, para vocês terem noção, né, ter esse conceito na mente, a eletroterapia, ela tem finalidades terapêuticas. Ponto, né? Para isso, ela depende do tipo de corrente utilizada. Eu tenho diversos aparelhos na estética que fazem uso de diversos tipos de correntes e cada um ele tem uma aplicabilidade. Ou eu posso usar, por exemplo, a corrente russa. Eu posso alternar a corrente, usar ela como uma corrente ionizada ou uma corrente polarizada ou despolarizada, tá? E conseguir efeitos também diferentes. Então, isso depende de conhecimento, tá? Eu tenho certeza que vocês vão ganhar esse tipo de conhecimento mais aprofundado daqui para frente, mas para isso vocês precisam, né, passar por essa disciplina primeiro. Obrigada por me acompanharem.
tá? Não esqueçam de realizar o EAD da disciplina, é o EAD, eu não tô falando, tá, do teste. Eu quero que vocês realizem o EAD. O EAD tá disponível para vocês lá, é aquele que agrega 3 pontos, tá? O teste online, eu tô deixando 2 links aqui, ó. Se não abrir pelo Abre Aqui, ele abre pelo Documentos do Google, tá bom? Cada questão vale 1 ponto. Faz lá e depois é só enviar, tá bom? E aí terminamos a nossa disciplina. Desculpa por qualquer coisa, meninas. Explicar eletroquímica talvez pela internet seja um pouquinho mais difícil para vocês compreenderem. É mais interessante quando a gente está na aula, na sala de aula, porque surgem as dúvidas e a gente vai respondendo, tá bom? Mas ela não é uma disciplina tão difícil quanto parece, tá? Em relação à dúvida, se vocês tiverem em relação a essa disciplina, pode me mandar a qualquer momento. Eu vou estar deixando todas as aulas bonitinhas lá na Central EAD para que vocês tenham acesso a ela. Tenham curiosidade, leiam a apostila, procurem na internet tipos de correntes utilizadas na estética, né? Vejam a diferença. Tem um site, meninas, tem um site não, tem um canal no YouTube chamado Descomplica Estética, tá? Nossa, o cara, ele que dá essas aulas online, ele é muito bom, de verdade. Então, assim, ele aborda diversos tipos de temas. Eu não sei se tem corrente elétrica lá, mas ele aborda diversos tipos de outros temas que podem ajudar vocês a clarear um pouco a mente em relação à estética, porque a gente tem que lembrar que a estética ela carrega um estigma muito grande, né? As pessoas viram falar assim: ah, fazer estética é só passar creminho, e não é, né? Eu digo para vocês que vocês aprendem muito mais coisas do que outros cursos da área da saúde, né? Talvez vocês não utilizem eles no dia a dia, mas vocês aprendem muito mais. E isso daí, conhecimento adquirido não pode ser esquecido. Então, assim, tenham curiosidade realmente, peguem livros, vão estudar, façam cursos, né? Sejam ótimos profissionais, montem as suas clínicas e comecem a ganhar dinheiro, tá bom? Porque bom profissional da estética sempre ganha dinheiro. É isso aí, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.